13h43, Rogério Menezes, prefeito, recebendo a nossa candidata a vereadora, Deise Nascimento. Deise que tem uma militância forte, desde os assuntos ligados ao meio ambiente, água, que eu acho que é onde tudo começou, e também na questão social, cultural. Deise, fala um pouco dessa sua trajetória do Instituto Árvore da Vida e de toda essa sua militância nessas áreas. Bom dia, né, a todos. Bom, Rogério, é um prazer poder estar aqui no canal do PV tratando desse tema, porque eu tenho trabalhado há alguns anos estudando a questão ambiental, estudando a questão hídrica, e tudo começou de uma forma muito simples e foi muito orgânico o meu trabalho, porque eu moro numa região de Campinas onde existem várias nascentes e córregos que, na ocasião que eu comecei meu trabalho, eu percebi que havia uma degradação dessa área ambiental, né? E comecei a pesquisar. Foi a ocasião que eu montei o Instituto Árvore da Vida, junto com outros moradores, né, do bairro, e outras pessoas foram se agregando ao nosso trabalho. Né? Tudo isso em Barão Geraldo. Isso, tudo isso começou em Barão. Mas, conforme nós fomos avançando nos estudos dessas questões, nós começamos a interagir com pessoas do Brasil todo, porque o terceiro setor, que é o setor onde se encaixam as ONGs, as OCIPs, inclusive associações de moradores, todos fazem parte do terceiro setor. Ele se comunica muito. E o fator da internet fez com que a gente tivesse um contato muito grande com propostas, soluções, grupos de discussões, estudos. E nós percebemos que era muito maior o trabalho que a gente tinha para realizar do que o que a gente inicialmente tinha percebido visualmente, né, como morador e tudo mais. Então, com isso, eu comecei a me aprofundar nesse tema, né, porque a minha formação de origem é jornalismo, né, eu tinha uma visão genérica do mundo, né, e quando eu comecei a estudar essas questões dentro da cidade, eu tive uma surpresa interessante, que eu fui percebendo o quanto que as questões se interligam. Então, a partir desse momento, eu comecei a trabalhar com os movimentos sociais, comecei a trabalhar com o pessoal da área cultural, e daí surgiu essa questão de perceber a visão holística dentro do nosso trabalho, né? E na verdade, então, Deise, a gente pode dizer que quem entende o candidato mais ligado à área ambiental como um candidato monotemático, né? Eu até dava risada quando se falava isso na eleição passada da senadora Marina Silva, que não tem nada de monotemática. Ela é uma visão muito ampla que concilia desenvolvimento, economia e inclusão social. Então, na verdade, quem não entendeu ainda a sustentabilidade é que tem essa ideia de ser um setor, é um assunto, um único assunto. Na verdade, tudo está interligado, né? Educação com o meio ambiente com saúde. Qual que é a sua visão em relação a isso? Justamente, para nós foi muito interessante, porque nosso trabalho, o meu estudo pessoal foi muito orgânico, porque foi a partir da percepção dessa interligação. Porque, a princípio, a gente imaginava que iria trabalhar com uma questão de recuperar uma nascente. Mas você começa a perceber que o fator humano está interferindo naquele processo. Então, você precisa interagir com a sociedade. E aí você começa a ter todos os desdobramentos. Lógico que a gente precisa da visão técnica para detectar aquele problema, para propor uma solução. Mas eu pessoalmente, e várias pessoas que trabalhavam comigo, né, e trabalham, a gente tem feito projetos que englobem o todo, porque quando nós começamos a fazer essas interconexões, a gente teve que dialogar com a área da saúde, com a área da habitação, com pessoas ligadas à área técnica. Então, quando nós construímos diversos projetos, nós propusemos para Campinas, inclusive foi o que me trouxe para a área política, porque a gente percebeu que também precisava envolver a questão política, não só essa ação de sociedade civil organizada. Nós começamos a trabalhar com a visão do todo. Então, nós desenhamos alguns projetos onde a gente trabalha sempre com a questão da transversalidade das ações, né? Inclusive, eu tive inúmeras discussões eu participo muito na internet de grupos de discussão,
onde são grupos técnicos de determinado assunto. Mas aquelas pessoas respiram, elas precisam da água. Então, na minha concepção, é impossível você tratar de uma discussão específica sem se envolver na questão ambiental. Porque mesmo eu entro em grupos super técnicos, eu falo, escuta, vocês não, por acaso, vão viver de oxigênio, de água? Então é pertinente. E eu consegui conquistas nessas discussões, eu consegui espaços até para ter essa participação mais integrada. Aplicar a tecnologia para melhorar a vida das pessoas, uma perspectiva de sustentabilidade, de integração do desenvolvimento econômico, social e ambiental. É um compromisso do Partido Verde com Campinas. Rogério Menezes, prefeito, Deise Nascimento, vereadora, Campinas pode muito mais.